Vamos meditar. João 14, 16 em diante a 17. Vou ficar em pé para a leitura da palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Santo Deus, amado meu Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra viva, que é Jesus. Deixou a Tua palavra escrita, que são as Tuas Escrituras. E Teu Espírito que nos dá entendimento. Eu te peço que nos dê entendimento e compreensão, para que possamos meditar naquilo que estamos lendo e aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse é um texto que é dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é Jesus quem escreveu isso. Esse é um texto que tem a figura, o símbolo da trindade, né? Não existe essa palavra trindade na Bíblia. Existe até uma rixa entre muçulmanos que acusam os cristãos de serem triteístas. Triteístas significa que os cristãos, eles creem em 3 deuses. Na realidade, isso é um equívoco, né? Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus. A palavra hebraica é Adonai Ha, o Deus único. Mas é um Deus único que se manifesta em 3 pessoas. Aqui a gente vê quem está falando nesse texto. É Jesus. Está falando o quê? Eu rogarei ao Pai, que dará outro Consolador, o Espírito da verdade, também chamado de Espírito Santo. Então, nesse texto aqui, a gente tem a Trindade, trabalhando em conjunto, em harmonia, para que a obra seja feita completamente. Talvez um dos outros equívocos de igreja que a gente vê, é alguém fazer a oração ao Espírito Santo. Não é que seja errado, mas ninguém fez. A oração é a Deus, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Às vezes tem gente que fica querendo criar uma coisa nova, né? Mas cuidado com as coisas novas, que nem tudo que é novo é bom. Mas esse texto vai falar, e eu quero falar, pedir a Deus e nos dar a direção, para falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Talvez seja um dos mais mal compreendidos dentro da Trindade. A Bíblia toda se refere a Jesus. A Bíblia começa com Deus agindo. Mas o Espírito Santo, existe muita confusão quando se trata do Espírito Santo. Algumas das coisas, esse próprio texto já revela. Onde está o Espírito Santo agora? Quem sabe? Me ajude aí. Em nós, olha lá. Ele, o Espírito Santo, se a gente for olhar o texto, ele habita convosco e estará em vós. Existe um reforço aqui, a mente judaica, quando ela quer comunicar algo, ela usa desse artifício da repetição. Jesus fala, na verdade vos digo. Ele está dizendo que o Espírito habita e ele estará. Bom, quem habita já está. Mas é um reforço para você entender que isso daqui é importante. Toda vez que alguém repete, tem um sentido de estar reforçando, né? Colocando aquilo é importante. Acho que Maria Emília teve um estágio, está repetindo as coisas para mim, é porque é importante, aprenda, eu estou repetindo. Pegou a visão. Muito bem. E o que fazer para receber o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo?
O que fazer para receber o Espírito Santo? A Bíblia diz que tem uma parte de pessoas que não têm o Espírito Santo. Está falando também nesse próprio texto. O mundo não o conhece, não o recebeu. Existem, então, pessoas no planeta Terra que têm o Espírito Santo e outras que não têm o Espírito Santo. Como é que você sabe que você tem o Espírito Santo? Aí vai ser a Bíblia toda para eu explicar. Primeiro, você tem que morrer para esse mundo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora. Tem que morrer para esse mundo. Jesus vai falar o que para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo... Uma outra maneira de o Espírito Santo nos falar, nos conduzir, talvez essa seja mais comum. É através de uma voz interior. Você não escuta no ouvido. Você escuta na mente, no espírito. É lá dentro. Acho que muitos aqui já me contaram, ou chegam aqui na frente e falam, Deus me falou isso. Por exemplo, Atos 11, 28. Um profeta chamado Ágabo. Veja como o texto está registrado. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, um profeta, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Veja, Ágabo não ouviu o Espírito Santo. Aqui o texto não está dizendo que o Espírito Santo disse a ele que haveria uma fome. Ele entendeu por uma voz interior, pela compreensão no seu espírito. Então é uma outra maneira do Espírito comunicar a sua vontade, as suas verdades à igreja. E você precisa às vezes estar atento a isso. Você precisa ter uma mente mais pacificada, uma mente muito acelerada. Deixa passar as vozes que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Uma vez eu estava aqui para batizar pessoas, culto de batismo. E naquela tarde, Cláudia, que trabalha aqui, me ligou umas 2 horas da tarde. Pastor, a água do batistério que fica aqui atrás, está indo embora. Eu digo, como assim? Eu digo, está baixando o batistério. Aí eu peguei o carro, vim para aqui. Quando eu cheguei, visivelmente a água estava diminuindo. Numa velocidade alta. Eu digo, e agora? Eu vou batizar a pessoa, já tinha feito profissão de fé, eu vou batizar de noite, sem água não batiza. Vou virar católico para jogar na cabecinha, não vai dar certo. Aí comecei a pensar só nas dificuldades. Dia de domingo, de tarde, a embasa fechada, nem um carro-pipa eu vou achar. E aí eu comecei, vou comprar uma lona preta, botar aqui dentro do batistério para que a água não vá embora. Eu digo, não, vai ficar feio, não. Foto num lugar preto, que batismo esquisito é esse. E aí eu fiquei angustiado com essa situação e fui para o carro, entrei no carro e falei, Deus, as ovelhas são tuas. Eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. E aí aquela voz dentro de mim bradou assim, coloque a mão. Eu, coloque a mão? Em quê? Aonde? Como? Aí você vai e começa a racionalizar. Eu coloque a mão, eu digo, só pode ser no batistério. Aí eu saí do carro, vim, entrei aqui, o batistério tem uns 6 metros de comprimento, por 1 metro de largura. Eu falei, bote a mão aonde? 20 centímetros em 6 metros. E fiquei dentro da água assim, olhando, até que eu vi um negócio assim estranho, um buraquinho no fundo. Quando eu botei a mão, minha mão foi puxada pela água que saía. Encontrei o lugar. Era o local exato que a água estava passando. Eu digo, traz aí um capuco de milho, traz um cabo de vassoura, vamos tapar esse buraco aqui e vamos resolver o problema da água. Estancou a água e batizamos sem problema nenhum. Como eu conseguiria resolver isso se não fosse pelo Espírito Santo? Se você não é guiado por Ele. A gente acaba inventando coisas que são da nossa carne. Talvez eu estava de bicicleta fazendo exercício aqui em Serrinha. E de repente o Espírito fala no meu coração, não foi no ouvido, Iracema Viagem. Iracema é uma missionária que de vez em quando vem aqui pregar. Iracema Viagem. Era só isso. Mais uma vez eu fiquei sem entender. Iracema Viagem, o que é isso?
Liguei para ela: oi, Iracema, você está orando por uma viagem? Ela falou: tô. E é para longe. Eu digo: Deus lhe mandou embarcar. Para onde é? Ela falou: é Manaus. Eu digo: tá bom, tem umas milhas aí. Comprei a passagem, ela foi, pegou um barco lá, pregou para um cacique, o cacique se converteu, ela voltou. Ela fez uma viagem de um jeito que eu nunca faria. Ela pegou o avião em Salvador e foi para Manaus e ficou no aeroporto dizendo assim: Deus, cheguei, e agora? É para fazer o quê? Sem hotel, sem avisar ninguém. Se fosse comigo, eu ficava no aeroporto até hoje lá. Alguém vem me resgatar aqui. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Você simplesmente vai sendo levado. E às vezes, claro que tem situações que o Espírito coloca a gente para falar coisas que a gente não quer falar. Eu vivi uma dessas. Tem umas coisas que até hoje eu me arrependo. Eu estava num shopping, numa livraria, e claramente o Espírito falou assim para mim: fale para essa menina não comprar esse livro. Ela estava com o livro espírita na mão. E aí eu não falei. Fiquei com vergonha, fiquei sem jeito. Sabe, até hoje eu peço perdão a Deus por não ter obedecido a voz dele. E você? Já deve ter feito também a mesma coisa. Fica com essa carinha olhando para mim, não. Aí depois você toma a decisão: agora eu vou falar. Quando Deus mandar, eu vou logo falar. Teve outra vez que foi apavorante. No dia de um casamento de uma senhora aqui, uma jovem senhora, Deus falou para mim: fale para ela não casar. Eu digo: Senhor, no dia do casamento? Já está tudo comprado, festa paga, vestido. E Deus falando: fale para ela não casar. Eu digo: como é que eu vou falar no dia do casamento? Se fosse pelo menos antes. É no dia do casamento. Eu digo: tá bom, Senhor. Aí eu vim, eu digo: Senhor, se ela estiver na igreja, eu falo. Se ela não estiver, eu não vou atrás dela. Quando eu cheguei aqui, ela não estava. Não falei. Ela casou, 3 meses depois separou. Deus sabe, conhece todas as coisas. Comece a ouvir e a ser guiado. Deus pode lhe falar, não através exatamente de uma frase assim, como essas que eu lhe citei, mas através de uma convicção. Neemias 7,5 tem um texto que resiste a essa parte. Neemias 7,5. Deus, aqui o texto não diz que Neemias ouviu, Neemias não recebeu uma palavra de direção, mas o texto diz assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito, ele vai contar o restante. Ou seja, Deus colocou um desejo no coração de Neemias. A Bíblia diz que Deus é quem exerce o querer e o efetuar. Quando Deus quer que você faça algo, Ele vai criar o desejo em você. Esse desejo, normalmente, às vezes, pode ser coisa simples, como foi essa: juntar pessoas e contar. Fazer uma genealogia parece uma coisa muito simples. Mas antes, Deus tinha colocado um desejo muito complexo em Neemias, que era restaurar uma cidade. Imagine alguém restaurar uma cidade naquela época, sem nenhuma das estruturas que a gente tem. E não é os muros da cidade de Jerusalém, não são esses murinhos que a gente conhece, não. O muro de uma cidade medieval, daquela cidade antiga, tinha quase que 6 metros de comprimento. Era tão largo a cidade que tinha gente que morava nos muros. Tinha espaço para fazer uma casa na parede do muro da cidade. Pedras gigantescas, sem guindaste, sem energia elétrica, sem maquita, sem nada. E ainda assim, Neemias foi e fez o que tinha que fazer. Me lembro que quando eu estava aliás, Deus me colocou no coração esse desejo de fazer esse centro de recuperação aí que vocês conhecem. E somente Deus mesmo poderia fazer isso. Porque eu, da minha própria vontade, nunca tive vontade de fazer isso. Mas esse desejo, de repente, começa a fervilhar na mente da gente. E a gente fica olhando assim: mas Deus, como é isso? Eu não tenho experiência nenhuma, tem gente melhor do que eu. Aí começa a dar desculpa, né? Eu não quero me envolver com isso. E você vai
de repente, eu cheguei e caí na bobagem de fazer: Deus, se o Senhor está falando mesmo, me tira a dúvida. Fiz uma oração 7h30 da manhã. Quando eu cheguei no consultório, uma irmãzinha daqui virou para mim e disse assim: Técio, cadê o centro que você tanto fala? Eu digo: para que eu perguntei? Deus respondeu. Ou seja, eu tenho que me envolver com isso mesmo. Aí depois vem pastor Pedro com a mesma história. Eu digo: não tem como escapar desse negócio. Era simplesmente uma convicção. E aí a gente está construindo agora lá, já começou o alicerce, uma obra de 400 metros quadrados, tendo uma igreja também para ampliar. Humanamente e financeiramente é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque não depende de mim nem de você. Só depende de quem mandou. Quando ele manda, ele garante. E aí, de repente, eu vi chegar gente lá e falou: pastor, estou mandando uma brita aí. Pastor, estou mandando uma areia. Outro: pastor, estou mandando 40 sacos de cimento. O dono da pedreira disse: pastor, o que é que o senhor quer? Estou mandando aí, pó de pedra. E foi chegando. E está nascendo, está saindo lá do chão. Vá lá, vai ver a obra lá. Agora, se você for, Deus vai falar com você. Deus vai lhe pegar lá. Tem gente que não vai com medo disso, né? Quando a pessoa recebe a revelação assim: Deus revelou que você vai ganhar um carro, todo mundo comemora, sai contando, né? Mas Deus lhe revelou que você vai doar seu carro. Hã? Por que ninguém fica comemorando nessa hora? Mas Deus usa todos os recursos possíveis e impossíveis. É interessante que você pode ser conduzido pelo Espírito Santo, respostas que você quer que o Espírito Santo vai lhe falar, e ele vai usar de recursos que não são muitas vezes comuns. Veja o que está em Juízes 7, 9 em diante. Eu queria ler esse texto, é um pouco mais longo. Mas veja que quando Deus quer falar algo, ele não se limita a uma regra. Você não pode botar Deus em caixinhas. Juízes 7. Vou adiantar aqui o texto. Sucedeu naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, está falando aqui a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Só para você ter ideia, eu vou resumir aqui o que está acontecendo. Gideão, Deus chama para ele lutar contra os amalequitas, os midianitas e todos os povos do Oriente. Eles tinham 32 mil soldados. Israel tinha 32 mil soldados. E Deus começou a falar: os covardes voltem. Voltaram logo de cara 12 mil. Depois mandou beber água. Resumindo, de 32 mil sobraram 300 homens. Os amalequitas, midianitas, a Bíblia não diz quantos guerreiros eram. Eles dizem, o que está dito é que eles eram mais numerosos do que a areia do mar. Então eu botei na minha conta teológica 200 a 300 mil guerreiros contra 300. Você iria para uma guerra? 300 contra 300 mil? 1000 para 1. Um soldado tem que ganhar de 1000. Se Deus me mandasse falar isso, Deus, o Senhor vai ter que fazer de algum jeito aí para eu acreditar. Porque senão é suicídio. Mas vamos ler como é que Deus resolve isso no coração de Gideão. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, olha, se ainda temes, ele estava com medo. Eu também teria. Logicamente, racionalmente, 1000 para 1, Senhor, eu nunca vi isso. Desce tu com teu moço Purá é o nome de uma pessoa, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, cheio de fé agora, descerás contra o arraial.
Então desceu ele com seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Você imagina a quantidade de gente aqui? Incontável. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Gideão chegou, ficou quietinho diante de uma barraca, lá estava amanhecendo, e aí um midianita acordou, e disse, rapaz, eu tive um sonho estranho, e está conversando um com o outro, e Gideão está do lado de fora escutando. Olha o sonho. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando o sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodeava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Eles, pronto, já tem uma resposta. Deus respondeu através de um sonho que deu ao inimigo e fez o inimigo contar. Às vezes tem uma pergunta que você faz a Deus e Deus está dando a resposta pela boca de uma outra pessoa. É só você ter os ouvidos espirituais atentos. É por isso que eu creio que existe tanta coisa para você prestar atenção. Tanto TikTok, tanta rede social, tanta coisa, tanta informação, tanta notícia. Para que tire o seu foco do que é espiritual. Às vezes passamos 1 ano e meio para comprar essa casa aí do lado. E eu estava pedindo a Deus, o que é para fazer? A gente tem um terreno que é 5 vezes maior do que esse terreno, que já é nosso, que poderia ser construída a igreja lá em outra rua. A gente poderia sair daqui para ir para outra rua. E aí a gente fez reunião, fez assembleia, fez jejum, fez oração. Deus, para onde é que a gente vai? Vai, não fica. Tem hora que eu achava para ir, tem hora que eu achava que era para ficar, e discutia com um, falava com o outro. E aí a gente esperando que Deus falasse ao nosso coração. Aí encontrei uma irmãzinha de outra igreja e falei, a gente está aí querendo, a gente não sabe se fica, se vai, eu não sei se é melhor a gente ir. Ela falou assim, eu acho melhor você sair daqui para outra igreja. Pronto, Deus respondeu, é para ficar. Entendeu? A resposta você tem que pegar no ar. Nem sempre a resposta é o verbo, né? Literal. Naquela hora que ela falou isso, meu coração ficou em paz. Eu digo, pronto, é para ficar. Está respondido. Me lembro de minha mãe, ela estava num ônibus, indo para Salvador, e ela fez uma pergunta a Deus, e a moça do banco da frente respondeu o que ela perguntou. Naquela hora ali, ela teve a convicção do que precisava fazer. Seja guiado pelo Espírito, se abra a voz dele. Uma outra maneira, e muito importante, muito segura, embora qualquer uma dessas que eu falei até aqui, o diabo poderá usar. Mas à medida que você caminha com Deus, também tem remédio para isso. É através da Bíblia. O texto bíblico fala ao seu coração. Deus usa muito e vai usar muitas vezes. Mas você precisa ter contato com o texto. Você precisa ler a Bíblia, não de vez em quando. Você precisa se aplicar ao estudo da palavra de Deus. Ler a Bíblia. Mesmo que você não entenda o que está lendo, leia. Leia, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, leia em voz alta, leia em voz baixa, leia como você quiser, mas leia. O diabo usou o Salmo 91 para Jesus. Jesus se defendeu usando o mesmo Salmo. Deus fala através do nosso coração. Me lembro de um outro episódio que envolveu isso aqui. Eu estava orientando uma aluna de TCC, quem já fez curso aqui sabe o que é isso, até trabalho em conclusão de curso. E essa aluna terminou o TCC dela, ela virou para mim e disse assim, professor, coloca aí um pensamento positivo. Aí eu falei, minha filha, eu sou ruim desse negócio de pensamento positivo.
Eu falei, por que você não bota um versículo da Bíblia? Ela diz, professor, eu sou ruim desse negócio de Bíblia. Eu digo, então empatou. Eu fiz algo que não é bom, não é correto fazer, não fique fazendo isso não. Eu peguei a Bíblia e abri assim, aleatoriamente. Não faça isso, porque tem texto da Bíblia que não vai dar muito certo. Judas foi e se enforcou. Né? Mas, naquele dia, Deus quis usar o texto isolado, porque o problema é o texto isolado do contexto. Essa menina tinha lúpus, que é uma doença grave. Tem uma irmã, uma amiga nossa que faleceu, inclusive, com lúpus. E ela sofreu muito com o tratamento do lúpus, e ela é muito jovem, com 20 e poucos anos. E quando eu abri a Bíblia para essa menina de 21 anos com lúpus, caiu no Salmo, coloquei, 102, versículo 24. Veja o que estava escrito no Salmo 102, versículo 24. Quando eu li isso, eu li 3 vezes. Eu digo, uau! Tudo o que você precisa falar, Deus te revelou aqui agora. Dizia eu, Deus meu, não me leve na metade da minha vida. Tu cujos anos se estende por todas as gerações. Tudo que ela precisava falar para Deus, Deus deixou escrito. Entregou a ela de bandeja. Ela não colocou. Ela não colocou esse texto, mas ouviu. Deus sempre faz a parte dele. Bom, outras maneiras de ser guiado pelo Espírito Santo, através de reações e sentimentos. Falamos aqui de voz audível, de voz interior, de convicção interna, de o querer do efetuar e através da Bíblia, que talvez seja o método que Deus mais usa para falar com sua igreja. Mas, como o Espírito também é uma pessoa, e talvez você deve ter passado pela experiência de como filho, seu pai lhe falar algo sem abrir a boca. Sua mãe, quando dá aquela olhada, né? Emília disse que às vezes os meninos fizeram uma traquinagem, ela não falou nada, só olhou e balançou o celular assim. Já entendeu o recado. Vai voar o celular daqui a pouco. Efésios 4:30, por exemplo, Paulo traz uma emoção própria do Espírito Santo que é transferida a você. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem sentimentos. Uma pessoa viva. Quando você faz algo errado, uma das maneiras que o Espírito Santo vai falar com você é um sentimento de tristeza, de peso. Eu já tive que voltar uma vez de um local longe para pegar um lixo que eu joguei. O Espírito falou na hora, pegue. Eu falei, não. Pegue. Eu falei, não. Eu fui-me embora. Depois eu tive que voltar e pegar. Quando a gente aprende, a gente economiza, viu, irmão? Então, o Espírito Santo vai falar, vai lhe conduzir através de sentimentos também, mesmo sem a fala dele. Se eu tiver um momento de uma fala ríspida aqui com a Emília. Diz que crente casado não briga, tem excesso de comunhão. Isso é Luciano Subirá. Ou eu me ajeito logo com ela, ou nem ela, nem o Espírito Santo vão me deixar em paz enquanto eu não me reconciliar. Não tem jeito. Para economizar minha noite de sono, eu tenho que logo chegar lá, amor, vamos resolver esse negócio aqui. Porque o Espírito Santo nos deixa para baixo. Eu me lembro do pastor Rogério Dantas, foi Ivone Chagas quem contou isso, que ele subiu no púlpito e disse, meu irmão, olha, não vou pregar nada hoje, briguei com minha mulher, não tenho nenhuma condição de pregar. Desceu, chamou outro pastor, prega aí. Aí eu fiquei fã dele, que ele foi sincero. Não está representando ali.
O Espírito Santo, para a gente ir concluindo, em João 14, 26, é o mesmo texto, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. É Espírito que ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo que me traz à mente, me traz à memória textos da Bíblia. Às vezes, quando eu estou começando a querer ficar ansioso por algo, estou querendo sair do meu eixo, na hora o Espírito Santo me traz aquele texto de Filipenses 4, 6, que diz esse texto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Na mesma hora o Espírito nos traz esses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então o Espírito, você para e diz assim: por que eu estou sentindo isso? Aí você começa a falar o que o salmista fala, né? Minha alma, por que está abatida dentro de mim? E o Espírito vai lhe falando e vai lhe conduzindo, ele traz textos, ele traz informações, lhe traz direção, lhe traz, comunica a sua vontade. Outra maneira de ser guiado ao Espírito Santo é não se isolando. Não se isole. O inimigo isola pessoas da igreja, tira a gente daqui da comunhão, deixa em casa sozinho para derrotar. O leão só ataca a zebra que está fora do rebanho, na periferia do rebanho. Provérbios 11, 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Deus usa o corpo dele, a igreja dele. Fale, pergunte a seu irmão: irmão, eu estou aqui, faço esse negócio ou não faço? Tomo essa decisão, não tomo? O que o irmão acha? Agora procure pessoas experientes, que tenham intimidade com Deus. Não vá também abrir sua vida para quem não tem nada o que lhe acrescentar. Então, o Espírito vai usar pessoas para lhe instruir, para lhe edificar. E para finalizar, Colossenses 3,15. É uma paz interior. O Espírito Santo lhe traz uma paz interior quando você toma decisões acertadas. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, é o juiz. Você vai tomar uma decisão, está angustiado, não está satisfeito, não tome. Espere um pouco, ore mais, faça um jejum se for o caso, procure outras pessoas, peça que Deus fale na palavra, que Deus use pessoas, use até o que Ele quiser. Seja a paz de Cristo árbitro, ao qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então se matricule na escola do Espírito, aprenda a ser conduzido por Ele. Você vai errar nesse processo, todo mundo vai errar. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo não é, às vezes é o inimigo, às vezes é minhas emoções que se misturam. Não é tão fácil. Mas se você não começar a dar o primeiro passo, não se matricular na escola, você não avança. Às vezes quando você errar, você vai perguntar e dizer assim: Deus, foi o Senhor mesmo que falou? Teve uma vez que um político aqui em Serrinha foi no meu consultório e foi me chamar para ser vice-prefeito. Aí eu falei de cara: não quero. Que nada, eu saí desse meio, vou voltar? Quero não. Aí eu fui para casa e falei assim: meu Deus, eu nem orei, nem perguntei a Deus, não pedi a opinião de ninguém, será que eu estou sendo egoísta porque é um negócio confuso de entrar na política? Aí fui orar, e fui ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, está lá, e Moisés nomeou juízes de 10, juízes de 100, para administrar o povo. Eu digo: não gostei desse texto. Eu vou no ensaio do Diante do Trono, quando teve aqui em 2004 isso. Aí o maestro para o ensaio e diz assim: porque Deus precisa de homens na política. Eu digo: que história é essa? Aí eu voltei para o cara que me convidou, né, o senhor, eu falei: tudo bem, eu aceito. Pode botar meu nome. E aí
fui para a convenção. Quando chegou lá na convenção, escolheram outra pessoa e não a mim. Aí eu digo, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu estou ouvindo coisa da minha cabeça. Isso é um teste de obediência? Não sei até hoje exatamente se foi uma interpretação errônea minha, ou algo que eu preciso aprender, mas se você não se permitir errar também, você não cresce. Nem sempre você vai acertar todas, mas dê um passo depois do outro, mas nunca pare, e que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos cantar, melhor dizendo. Vamos louvar a Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, Deus, pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nome sobre todo nome. O nome que quando você pronuncia, você consegue se arrepiar. O nome que quando você pronuncia, você consegue sentir cura sobre a sua vida. Jesus, nome sobre todo nome. Oh, que lindo esse nome é, Jesus. Vamos declarar a Jesus todo o nosso amor, ao único que é digno de toda adoração. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se esse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te adora, proclama tua glória.
poderoso.